hoje é dia de bomba. Bomba, bomba. Por quê? Hoje eu estou com a visita do Souza Júnior, que é uma pessoa que pretende aí se imiscuir com a política, e hoje será um momento de nós entendermos o motivo da visita dele aqui na nossa região, suas propostas, seus interesses, para que vocês possam conhecê-lo um tanto quanto melhor, e eu também, e possamos ver aqui se temos um potencial aliado de Santa Fé do Sul e região e quais as suas verdadeiras intenções. Quais são as suas intenções? Bom, muito obrigado por você ter me procurado para conversar. Esta é uma agora aberta a todos os espectros políticos e a todos que quiserem aí conversar comigo e exporem as suas ideias, políticos, artistas, enfim, todas as personalidades aí que tenham alguma opinião a compartilhar. Souza Júnior, eu gostaria de começar com o seguinte: qual o motivo da tua visita aqui à nossa região? Olá, Lucas. Olá a todos que estão acompanhando esse vídeo, que estão curtindo e compartilhando nesse momento, né? Você falou a palavra água. Sou formado em filosofia, a gente até fica feliz porque os filósofos viviam nas águas. Sim. Né? Debatendo filosofia, falando de política, né? E a minha vinda, que eu estou andando pela região, é o que está acontecendo no momento. Eu me coloco como pré-candidato a deputado estadual. Eu participei das eleições de 2018, né? Tive uma boa votação, fiquei na suplência do então PSL, que depois teve a fusão, União Brasil, e foi trabalhar com o deputado Coronel Tadeu. E agora no final do mês de março, com todos aqueles que pretendem ser candidatos, tem que se descompatibilizar do cargo, como da forma que eu fiz, e estou como pré-candidato a deputado estadual e filiado no PRTB. Então, estou andando... Do Levi Fidelix? Isso, saudoso Levi Fidelix. E o PRTB vai estar apoiando o Tarcísio governador, vai estar apoiando o Bolsonaro governador, o Bolsonaro presidente, a sua reeleição, tá? E o Tarcísio, com uma grande oportunidade de a gente manter uma diferença, mudar o partido político que tem no estado de São Paulo, que predomina como governador há vários anos. E na pré-campanha, a gente não pede voto, mas só que a gente pode estar visitando, vendo colaboradores, criar um grupo para poder trabalhar. E é o que eu estou fazendo aquilo da forma legal, como pode estar acontecendo, e visitando base, criando base, para ver se a gente pode criar algum projeto político para Santa Fé, para a região, né? E sobretudo para o estado de São Paulo. Maravilha. Professor, qual a sua trajetória política e de vida? Eu sou formado em filosofia, nasci no estado de Santa Catarina e vim morar em São Paulo no final de 2009. Né? Então, quando eu cheguei no estado de São Paulo, vim para estudar, sempre gostei de estudar filosofia política, estar produzindo, escrevendo. Trabalhei um pouco período como professor, não foi muito tempo, né? E depois a vida me levou para o setor privado, onde fui corretor de imóveis por mais de 8 anos. Olha só. E no final do ano de 2017, início de 2018, o saudoso senador Major Olímpio me convidou para sair candidato a deputado estadual. Tá? E às vezes nem todos vão ganhar, mas vai contribuir na votação para a chapa, de poder fazer uma cadeira. Né? E aí eu entrei pela primeira vez a deputado estadual em 2018, a pedido do Major Olímpio, né? E tive 12.917 votos na primeira eleição, não zerei em 221 cidades, e aí começou a minha carreira política, né? Vamos dizer, o meu trabalho a partir disso aí. Acabei deixando de ser corretor de imóveis, a filosofia é impossível de deixar, todo dia uso ela, sempre que eu posso, aí tô querendo, ela nos ajuda a analisar, a interpretar os fatos, né? Principalmente na política, é uma grande base, né, para a gente poder estar trabalhando e lendo também, mas enquanto profissão a filosofia hoje não é algo que eu mexo tanto, né? Eu uso sim o ensinamento dela para as atividades da política. Aí comecei a trabalhar depois de assessor para um vereador da Câmara de Araraquara, e em seguida o Coronel Tadeu me convidou para ir para o gabinete dele, que também foi eleito em 2018 e assumiu, né, o mandato dele em 2019.
E desde 2019 até o último dia 30, né, de março, eu estava no gabinete. Né, como já mencionado aqui, acabei saindo, Lucas, para colocar o nome compatibilizar. Isso, colocar o nome como pré-candidato e me filiei ao PLTB. Né? Então, dentro dessa experiência de trabalhar como deputado federal... Né? Só que a solução para o Brasil não é o ferro-trem e monotrilho. Só, né? Não, só não. O Brasil é um país continental, né? O nosso estado de São Paulo é enorme, são 645 municípios. Se hoje a gente for sair de Santa Fé para chegar até lá em Registro, né, a gente vai levar quase 10 horas de carro. Então você quer fazer um trem-bala, é? Não quero fazer. Né? Isso são projetos. Ele também queria fazer um trem-bala. Esses são os projetos mais para o executivo. Né? A minha preocupação está mais no legislativo, é a própria formação, filosofia. Eu vejo que eu posso estar contribuindo dentro do legislativo, mas a gente não pode descartar assim, né, de uma forma brincando ou não, mas quando eu falava a questão territorial, São Paulo, Brasil, tem que ter todas as opções, assim como a Europa tem. É o multimodal, né? Sim, e a gente não pode fugir também do desenvolvimento. Concordo. Né? Então, assim, nós estamos aqui numa região que às vezes o rio pode ajudar. Né, pode e deve ajudar, concordo. Do outro lado, nós vamos ter região que pode ser que a área, o sistema aéreo pode ajudar, ou a rodovia. As áreas da Amazônia em que não se tem acesso via terra e via aquática, você pode, por helicóptero, aqueles índios que estão lá isolados, eles podem ter. Sim, e acesso a outras coisas. Houve votação nessa legislatura para que pudesse aprovar pequenas empresas aéreas para fazer voos pequenos comerciais. Aéreo, então. Né? E isso aí não foi aprovado, né? Não liberaram para que essas empresas entrassem. Então, assim, por algum motivo não quiseram. Isso eu defendo, que tem que ter a tecnologia, tem que ter a competitividade. E a gente, por mais que o Levi falava muito, virou meme, cara. Virou meme até hoje. É meme até hoje. Mas independente, a gente precisa sim, isso está facilitando, né, para toda a população. Precisa buscar inovação. Sim, e acompanhar como acontece na Europa, né? No Brasil, somos uma realidade tão próxima da Europa. Mas o que se dá certo se copia. Né? Com certeza, nada se cria, tudo se copia. Aqui, o que é a democracia para você? O que representa a democracia para você? Porque vivemos num país hoje com muita intolerância política. De um lado com relação ao outro, e eu acho que o caminho para a democracia é o caminho da harmonização e da pacificação. Acho que o caminho do meio, um caminho que adota as melhores propostas e filosofias dos vários lados políticos, pode vir a criar uma solução complexa como o Brasil é, mais viável para os futuros possíveis e prováveis e melhores para a nossa nação. E aí eu gostaria de saber, e com certeza a nossa audiência também, o que é a democracia para você e do seu apreço pela democracia. Quando os gregos, né, quando Aristóteles, Platão, né, tocaram a palavra democracia, ela tem um significado um pouco diferente de como é interpretado hoje nós, os contemporâneos. Mas vamos falar em mais de 3.000 anos, né, e esse processo mudou. Aristóteles e Platão, eles colocam até 6 formas de governos. E essas seis formas de governos ainda existem hoje, que é a monarquia, a oligarquia, a tirania, a democracia. Né? Então, assim, esses formatos ainda existem. Eu, né, desde quando eu comecei a estudar, e posso dizer, sou formado em filosofia, eu digo que a democracia não é o melhor sistema, mas, comparando com os outros 5, é o menos pior. Winston Churchill. Né? A gente precisa, assim, a democracia, ela é muito importante, porque ela coloca, para ouvir o povo. Para os gregos, né, o escravo, a mulher, não participava da democracia. Né? Então, por isso que eu digo que essa mudança do tempo, que a democracia foi passando, né, e foi se corrigindo. Então, essa democracia é o menos pior, acaba sendo o melhor sistema, a melhor forma de governo, porque qualquer pessoa que está nos ouvindo,
ela pode estar participando. Ela pode se colocar pré-candidata a deputada estadual, pode se botar pré-candidata a senadora da República. Não vai ganhar, mas a democracia permite isso. Santa Fé do Sul, quem está nos ouvindo aqui acompanhando, se quiser se colocar pré-candidato a vereador, pode fazer isso. Pode se colocar prefeito, né? A democracia, ela te dá essa oportunidade, né? Ela não te limita, nem te proíbe de fazer isso. E isso aí é um primeiro passo de como você participar do governo. Depois, o trabalho ela tem que ser da sua forma transparente, né? Você não trabalha para uma pessoa, para um segmento, uma instituição, para um imperador. Então, tudo que vem acontecer em Santa Fé tem que prestar contas, porque é o dinheiro do povo, é dinheiro público, são nossos impostos, né? Dentro do sistema de uma prefeitura, da democracia, eu devo e tenho direito à segurança, devo e tenho direito à educação, à saúde, eu tenho a liberdade de poder ir para um canal expressar minha opinião, tá? Eu não posso, jamais, e se fizer isso, eu for ofender alguém, vou responder pela justiça. Então, assim, eu não posso ofender, não posso soltar notícias falsas, mas tenho a liberdade de expor a minha opinião, de não fazer a calúnia, né? Com certeza. E a democracia favorece muito isso. Dentro de uma tirania, dentro de um regime, né, se perde isso, né? Você não tem a sua liberdade, você não pode estar nem dizendo o que está pensando, né? Então eu defendo a democracia é muito importante, tá? Não existe uma diferença de cor, de salário, na hora que a gente procura o Estado para ter a educação, ter a saúde, ter a segurança, né? Então, se a casa do rico ou do pobre for assaltado, é o mesmo policial que vai lá fazer uma ocorrência, né? Então, não é porque esse aqui tem mais direito aí. Acontece algumas corrupções dentro da saúde, porque esse aqui é um doutor e aquele ali, então tem que atender, mas isso aí são já as corrupções que acontecem dentro das ações do Estado, né? Por que algumas escolas têm umas condições melhores e outras não têm? Aqui, se eu for colocar o que acontece com os últimos governadores, né? Esse tempo aí que acaba não sendo, por mais que ganhe através de uma eleição democrática, mas da forma como o PSDB conduz o Estado de São Paulo. O senhor tem várias reservas, então, à maneira como o PSDB vem governando São Paulo? Sem dúvida, né? Em quais aspectos? Em vários aspectos, quando a gente coloca aí, vamos lá, se tratando que eu estava mencionando, a questão da segurança, né? Da forma como o PSDB conduz da Polícia Militar, que é tão importante a segurança para qualquer pessoa, para o rico, para o pobre, como eu acabei de mencionar. E assim, a gente olhar para o estado de São Paulo, tem 47 milhões, né, de paulistas e paulistanos, gosto de falar assim, e se a gente for ver a economia do estado de São Paulo hoje, se a gente fosse um país, Lucas, seria o 21º país do mundo, tá? Isso porque o PSDB está no governo. Imagine se não fosse. Você acha que seria melhor ainda? Sem dúvida, né? Não tem como estar questionando isso. Olha só. E aí a nossa polícia, que condições que tem, que salários que tem, como é que assim existe hoje interesse de uma criança fazer parte desse time, né? Com a estrutura que vai ter. Então, assim, nós temos hoje, assim, pessoas que trabalham dentro da segurança de São Paulo, são pessoas porque amam o que fazem. Mas se falar assim, eu vou entrar ali porque eu tenho salário, tenho condições, tenho um plano, tenho segurança, vou conseguir dar condições dignas para a minha saúde, se alguém for avaliar isso aí, Lucas, eu acho que dificilmente alguém entra para fazer. Quero aproveitar a questão da educação, que é a minha formação. Hoje, para ser professor no estado de São Paulo, né, eu cheguei a dar aula no estado de Santa Catarina, né, quando me formei, e quando vim para o estado de São Paulo, por que eu caí no setor privado? Porque ser professor aqui é sobreviver, né? Você tem que pagar para trabalhar. Então, se não existe um acompanhamento, não existe um plano, não existe, você querer estar investindo na educação, e a educação básica, uma educação básica tão importante, porque eu falo me permite rapidinho, 5 pontos que a gente precisa que a população saiba escrever, né? Isso tem que ser um direito, né? Depois ela tem que saber ler. Hoje nós temos uma população que escreve. A questão do analfabeto funcional também.
temos aqui uma população que lê pouco, aí entra esse ponto aí que eu digo como terceiro, a interpretação, o analfabetismo funcional, né? Nós temos dificuldade hoje, a população tem, de pegar uma bula ou pegar um manual para instalar uma TV e não saber interpretar o que está escrito ali. Nós temos, aí eu coloco como quarto ponto, a questão da pesquisa, né? Porque se você lê, você escreve, você sabe interpretar, você quando vê uma notícia, você quer pesquisar. Quando você vê uma questão de curiosidade, ou te passa alguma coisa, você tem que saber que pesquisar, ir atrás da fonte. E por fim, eu digo que é a questão da produção, tá? Os estudantes, o sistema de ensino no Brasil só vai colocar um estudante para produzir quando ele está lá no doutorado ou pós-doutorado. Por que uma criança de 11 anos não pode estar produzindo também? Tá? Nós estamos aqui numa cadeira, e uma criança de 11 anos ele pode desenvolver um projeto de uma cadeira que é confortável para ela, que para nós não temos mais nem a forma física para isso, pode não ser interessante, né? E dentro dessa forma, vamos falar dos japoneses, onde os adolescentes já fazem mini robôs, são robôs simples, mas estão produzindo, né? E nós não temos isso aí, e não existe essa parceria do setor privado dentro da educação, onde a gente pode pegar os nossos alunos, futuros cientistas, futuros pais de família, né, futuros doutores, futuros até técnicos, né, porque não basta você ter o diploma na parede e estar desempregado. Às vezes uma profissão técnica te dá um bom salário, você tem a sua casa, você tem a sua família e você é feliz naquilo que você está fazendo, não porque você foi obrigado a ter um diploma, né? Então, assim, essa parte da educação, ela não é vista, né? Não se tem interesse, a gente entra numa briga ideológica do que o Estado quer fazer, do que a esquerda quer conduzir, e quando a gente fala assim, para o setor privado, eles não querem saber se você é alto ou você é baixo, eles querem saber se você vai dar retorno e se você é um bom profissional. E é isso que a educação tem que preparar. Tem que preparar para que seja um bom cidadão e um bom profissional. Tá certo. Justamente nesse ponto eu gostaria de saber, já que o senhor é um professor, qual a sua proposta para os professores, se eleito, quais serão suas propostas, o que o senhor pensa nesse sentido, e quais seriam as prioridades de um possível mandato do senhor? Olha, primeiro, assim, até para deixar claro, eu tenho filosofia, mas sou bacharel, tá? Não tenho a licenciatura. Então, hoje, só com bacharel, você não pode dar aula, teoricamente não seria o professor, né? Estou mais como pesquisador, mas como filósofo, tá? Até para alguém falar, ele não é professor de fato, não tem licenciatura, certo? O que a gente precisa hoje... Então o erro foi meu. Não, tranquilo. Da forma como eu mencionei ali, da forma do formato do estudo, de ensino, né? Então, assim, não é nem, digamos, seja uma proposta, porque quando se candidata ou se coloca à disposição para qualquer cargo do legislativo, pode ser até vereador de Santa Fé do Sul, né? Você não tem como dizer, eu quero chegar lá e fazer isso, né? Eu quero aquilo, ou não, ou vou trazer isso para a cidade, vou trazer isso para o estado de São Paulo. Mas quando você tem um cargo legislativo, você também fiscalizar, quando o vereador fiscalizar o prefeito, e o deputado estadual, o governador, e o federal, o presidente da República, né? Aprovação de contas, aí sim alguns projetos de leis, né? Aproveito rapidinho aqui, se nós tivéssemos uma bancada que realmente representasse a população, quando o governador quis fechar as cidades, tá? Uma coisa é você falar de uma cidade que tem 22 milhões de habitantes, né? 12 milhões de habitantes, perdão, e outra é você falar de uma cidade que tem 3 mil, 2 mil habitantes. Então, a população ou o nicho de pessoas que entram no comércio não é o mesmo de uma cidade que tem 10 milhões de habitantes, né? Então, de uma cidade que tem 1.000 pessoas, quantos que entram ao mesmo tempo? Então, se faltou essa sensibilidade de você olhar e ver a realidade do Estado, onde você era governador, então João Dória, e faltou os deputados estaduais saberem onde está a base dele, o que ele representa. Poxa, essa cidade aqui não precisa fechar inteira, porque essa lojinha não entra 50 pessoas ao mesmo tempo, né? E dentro da educação, eu toquei esse ponto aí porque eu sempre vou estar levantando essa bandeira de que a gente
precisa ter uma educação de qualidade, a gente precisa ter que as crianças saibam sair, ou não só criança, mas todo mundo saber ler, escrever, pesquisar, interpretar, produzir, né? Ao mesmo tempo, o profissional que tem que estar lá não é um profissional somente como a gente tem hoje, as pessoas que vão ser professores de pedagogia, porque eles amam o que eles vão fazer. Agora, para que eles também tenham um salário digno, né? Que eles estão diretamente na sociedade, ao futuro da sociedade. Ligado à formação dos nossos jovens. Formação dos nossos jovens, mas dos nossos próximos moradores, os próximos contribuintes, né? É aquele que um dia vai eleger um presidente da República, que vai ser o presidente, que vai ser o presidente, um prefeito, né? Então, assim, precisa ter bons salários, ter condições, né? E também salas dignas, né? Hoje, um professor acaba tendo muita dificuldade e é desmotivado. A quantidade de professores que estão aí afastados por alguma depressão, por algum problema que acabou adquirindo durante a sua profissão, o exercício da sua profissão, por causa da falta da falta de presença do Estado de estrutura, de uma sala de aula, estrutura, financeiro, condições, formação. Qual o teu espectro político? Eu sempre defendi e me encaixo, eu vejo que a gente poder trabalhar com a democracia, já mencionado aqui, e a questão também da direita. Tá? Sempre me coloquei, eu vim de uma formação onde meus pais sempre foram mais de partido, se identificando com a direita, na hora da participação, na hora de votar, como de defender um candidato. Então, eu me coloco ali dentro, como sempre foi isso. Né? O senhor se considera um conservador de direita, então? Me considero um conservador, me coloco dentro desse espectro, desse nicho, né? Desse momento onde nós hoje conseguimos estar colocando. Eu era dos poucos, de 5%, que votava no PRTB lá atrás, votava no DC, já votei no PSDB, achando que era direita, como todos achávamos que era, e que hoje a gente viu que não. O ex-presidente Lula comentou que a bipolarização boa era entre PT e PSDB. Para quem não sabe, a social-democracia, e o nosso filósofo poderia dissertar melhor sobre isso, a social-democracia é um segmento da esquerda. Sim. Mais light, né, talvez. A social-democracia, sim, é um segmento da esquerda, né? Então não tem nada a ver. O Fernando Henrique falava até num neoliberalismo, né? Se a gente for pegar jornais, né, e ver a história da época, do contexto, mas não porque nós somos liberais, porque nós temos uma identidade de direita, né? Não era isso, era falta de opção. Então muitas pessoas que votavam na direita se colocavam ali como pessoas que defendiam essa forma de política. Isso é importante ter desde quando a gente tem a Revolução Francesa, quando surge os que sentaram à direita, à esquerda ou ao centro. Toda democracia precisa ter, tá? Eu não defendo aqui que só tenha um lado, mas que tenha quem é da esquerda, que tenha o seu direito de colocar suas ideias. Quem é do centro, da mesma forma, né? E quem é da direita também. Então, hoje, nós temos aí um presidente que se coloca como conservador, um presidente que se coloca como alguém da direita, e que a gente vê que não é o que se tinha de quando era o Serra candidato, quando o Fernando Henrique foi presidente, o Alckmin, quando foi candidato, né, 2 vezes à presidência da República, e queria ser, sim, esse homem da direita. Né? Hoje, olha como é que deprimente, né, a história do Alckmin acabar como vice do Lula, né? E de alguém que quis sempre colocar que era da direita e que hoje, né, a máscara caiu, não aguentou esse período todo aí de ficar mentindo e querendo enganar toda a população, né? Bom, o que representa o interior paulista para o senhor e sobretudo aqui a nossa região aqui ao entorno de Santa Fé do Sul, o que isso representa para o senhor? Lucas, quando eu fiz a opção e vim estudar e morar no estado de São Paulo, eu vim para o interior, tá? Então, é onde que eu construí a minha casa, onde eu, né, construí a minha vida. E quando eu entrei na assessoria do Coronel Tadeu, eu também comecei a trabalhar para o interior.
tá? Então, assim, eu tenho uma identificação. Qual foi o seu trabalho? O trabalho eu sempre procurei estar aproximando do deputado federal das pequenas cidades do interior, tá? O que eu mais ouvi foi sempre assim, um vereador ou uma entidade dizer assim, poxa, a gente nunca teve contato com o deputado. E eu morava no interior antes de entrar na política, e eu sabia que isso... Que cidade? Comecei a morar em São Carlos, e hoje moro em Ribeirão Preto. E eu sabia que isso parece ser um outro mundo, vinha alguém de Brasília até a sua cidade, e vinha alguém de Brasília até uma palha, até um hospital, né? Isso não acontece, né? Isso é muito difícil, falta essa representatividade. Os nossos políticos, quando são do interior, são eleitos no interior, a primeira coisa que eles já fazem, parece que eles querem sair daquela cidadezinha pequena ir para uma maior e depois ir para São Paulo. O senhor defende um fortalecimento, então, da representatividade do interior em detrimento da concentração dos candidatos da capital ou mais próximos aos grandes centros? Olha, eu defendo que precisa ter, sim, candidatos na capital, né? Que recursos precisam, porque ela também tem uma concentração maior de habitantes, tá? Se a gente for comparar, mas a gente precisa também ter esses candidatos do interior, esses candidatos do interior, mas que vivam no interior. Entendi. Para que tenha essa representatividade, até mesmo questão de recursos. Hoje, quantas entidades nossas estão passando dificuldade depois de uma pandemia? Porque as entidades, elas vivem, com todo respeito, no pedicho, elas vivem fazendo uma rifinha, com um chapéu na mão. Um chapéuzinho na mão, pedindo uma doação. Então, assim, dentro da pandemia, isso não aconteceu, né? Aí, o que eu sempre digo, e quando eu colocava assessoria, com todo respeito, né, um vereador, um prefeito, se ele vai para Brasília, ele vai ter motorista, vai ter passagem de avião, alimentação, vai ter hotel, com todo respeito, é digno, ele foi eleito para isso. Agora, quando um diretor ou um presidente de uma entidade, se ele precisar falar com um deputado em Brasília, ele não tem avião, ele não tem motorista. Então, assim, a entidade tem que precisa fazer... chegar até ele, o político, para saber. A entidade tem que fazer uma vaquinha para poder fazer essa viagem. Você é para chegar e protocolar um pedido, uma ajuda, mostrar, olha, o que está acontecendo, né? Então, quando nós temos aí os deputados, nossos políticos, que são do interior, mas que não fogem do interior, né, estão ali no dia a dia, consegue você fazer o seu trabalho, porque acaba, de uma certa forma, ser a ferramenta de trabalho, né? Eu quero ser um engenheiro, mas não quero estar na obra. Eu quero ser um médico, mas eu tenho medo de sangue, né? Isso não dá certo. Desculpa, eu quero ser político, mas tenho medo do voto, medo de estar junto com a minha população. Certo. Ó, tem uma coisa que é importante a gente perpassar, porque eu entendo que até um esclarecimento para a população de Santa Fé do Sul. Há um boato, eu aqui sou só o arguidor, então não sou investigador e nem detetive, né? Agora, existe um boato que cerca a figura do teu correligionário, também correligionário por partido, mas por afinidade, o Murilo Baza, dizendo que poderia haver uma possível candidatura dele a algum cargo também maior, seja como deputado estadual ou federal. Essa tua visita aqui, você também ligado ao Coronel Tadeu, assim como ele, existe alguma possibilidade de choque e de alguma disputa entre você e ele nessa região nossa aqui, ou até dentro do segmento que vocês atuaram, e por conta de terem alguma filiação à figura do Coronel Tadeu? Não, isso não tem nada a ver, né? Sempre conversa, a gente está... O Murilo Baza, o vereador, foi também assessor, no período que eu também era assessor, né? Não é mais assessor, então? Não, porque ele teve que se descompatibilizar para concorrer a uma eleição. Hoje é vereador, mas ele não é o assessor, como está aqui, né, conosco também o Jesus, e também o Helder Basílio, também, que é o que tem me ajudado na região. Ele não está na assessoria registrado, digamos, em Brasília, mas ele faz parte da assessoria e do grupo de trabalho do Coronel Tadeu, né? Eu não estou mais, deixei a assessoria, mas eu sou do grupo do Coronel Tadeu também, né? Da forma como o Murilo. Somos amigos, né? O Murilo hoje é vereador,
essa questão... Mas não é mais assessor, para que fique claro para o pessoal, ele não é mais assessor do Coronel Tadeu. Não recebe mais salário ligado a... Registrado em Brasília não, porque você tem que ser vereador ou estar em Brasília. Ou um outro? Um outro, você não pode. Se ele se afastar de vereador, ele pode ir para Brasília, ele pode ir com um cargo no estado de São Paulo, né? Aí só afasta e está trabalhando. Mas quem foi eleito com a votação que ele teve na cidade, não faz sentido você se afastar para ficar em Brasília, né? Você pode ser vereador e você pode ser um assessor de um deputado, contribuir, né? Suas demandas de você ter essa ligação, porque é sempre importante um vereador ter um deputado estadual, ter um deputado federal, né? Porque aí você sabe onde você vai pedir, você sabe com quem você vai conversar, e você sabe com a hora que você vai representar a sua cidade. A hora que Santa Fé precisar de alguma coisa em Brasília, o Murilo, não tenha dúvida que ele vai procurar o Coronel Tadeu, né? Então ele acaba sendo um assessor, né, de uma forma indireto, de uma forma até de como a gente fala, por causa da língua portuguesa, uma palavra às vezes dá vários significados, né? Mas ele acaba sendo sim um assessor do Coronel Tadeu, ele tem um contato do Coronel Tadeu. Só que sem a fonte pagadora do Estado. Não é registrado em Brasília. Eu preciso que isso fique bem claro para o pessoal, porque para alguns ainda esta questão pode não ter ficado clara. Se ele continua assessorando e é vereador e não é, agora ficou que não é, para estar desincompatibilizado. Ele não está registrado em Brasília, mas é um assessor sim. Ele representa o deputado federal, o Coronel Tadeu, tá? Quando o Coronel Tadeu, o deputado, vem em Santa Fé, eu recebo, ele que faz a agenda. Então assim, para deixar ele ele não pode ser registrado em 2 lugares ao mesmo tempo, tá? Então assim, para deixar, porque depois vão falar que o nosso assessor é assim, tá? Ele é vereador, assessor só não é registrado, certo? Da mesma forma como eu, né? Eu me afastei como pré-candidato e continuo aí encaminhando as demandas, né, quando alguém me procura, ao deputado Coronel Tadeu, né? Deputado federal, o mandato dele vai até janeiro, né? Ele se coloca aí para reeleição, coloca o nome dele, se for reeleito ele seria mais 4 anos, né? E é o que, da forma como vai estar trabalhando. Aí você perguntou sobre a candidatura do Murilo. Porque houve esse boato, está aí girando nas mídias sociais e nos noticiários populares aqui de Santa Fé região, que poderia haver uma possível candidatura. Então esta conversa que eu estou tendo com você, eu sou obrigado a perguntar se existe alguma possibilidade de choque dos interesses de vocês aí dentro do mesmo partido, do mesmo grupo. Pelo contrário, isso aí eu vejo como algo muito positivo, e isso é até bom, porque quando alguém sai candidato a vereador, tem uma votação como teve do Murilo, e depois se fala que surge boatos dele ir a deputado, é sinal que o serviço dele está dando certo, né? Porque quando você tem um vereador que sai que não dá certo, ele não consegue uma reeleição, não se ventila o nome dele para outros cargos, né? E é isso, tirando a política, vamos para o setor privado, qualquer profissional, quando você desenvolve o seu trabalho, você se dedica, você sempre tem um boato de uma promoção, de um cargo melhor, de uma outra empresa. Então, você acha que isso é sinônimo de prestígio para ele, então? Sem dúvida, não só para ele, qualquer político, né? Então, não só ele, com certeza deve ter algum outro vereador da cidade que também tem o boato de sair a deputado também. Tem. E aí, quando você tem um vereador na cidade, independente de Santa Fé e das outras 644 cidades de São Paulo, quando tem um vereador que é péssimo vereador, ninguém cogita para nada, né? E somos 22 milhões de eleitores da São Paulo. Então, assim, já vai gigantesco, vai dizer assim que eu estou atrapalhando ele está me atrapalhando? Não. Nós temos um deputado federal em comum, onde ele acaba somando força, um deputado que é muito presente em Santa Fé do Sul. Verdade. Tá? Isso é bom até para ele ver da forma como também é uma forma de avaliar como é que está o mandato, o trabalho do deputado federal, junto com Santa Fé do Sul, né? E não vejo nenhum problema, não é um concorrente, pelo contrário, defendemos a direita, né? E defendemos um deputado federal em comum, onde eu tenho certeza aí que o Murilo vai trabalhar para o Tarcísio ser governador, para o Bolsonaro ser reeleito, assim como eu iria fazer também, né? Mas desejo sorte aí,
e é um grande parceiro nosso. Quais você considera os erros do cenário político que nós temos aí diante de nós? Olha, o Brasil passou aí por um período, foi da questão da corrupção, né? Isso é um grande erro e que nós estamos colhendo alguns erros dessa forma como aconteceu, tá? A corrupção no Brasil, ela deixou um Estado pobre, um Estado que não se readequou, faltou investimentos, tá? Hoje, quando nós estamos aí, uma guerra na Ucrânia complica a nossa vida da questão do combustível, porque faltou investimento lá atrás, né? Hoje nós temos uma guerra aí ideológica, ou estão querendo fazer isso dentro do setor da educação, porque lá atrás, 30 anos atrás, né, não queriam saber, Paulo Freire é o nosso patrono. É patrono nos países onde não dá certo, porque Japão, Alemanha, Estados Unidos nem falam dele. Por que a gente tem que estar falando de alguém que não dá certo na educação? O senhor não simpatiza com o Paulo Freire? Então? Não, nem um pouco aí nesse sentido. E tudo isso foi colocado e faltou, nós não tínhamos essa força. E com Marighella, o senhor afiniza com ele? E quando hoje nós temos aí nós estamos tentando reconstruir um país que passou por um período, na época que o PT esteve à frente, e que acabou com o Brasil, né? Hoje o Estado de São Paulo tá sangrando aí com o PSDB no governo, né? É vergonhoso isso. Então, assim, da forma como você me pergunta aí, o que a gente precisa? A gente precisa estar mudando o Estado de São Paulo, a gente precisa, assim, dar continuidade nesse projeto do Bolsonaro. Vamos dizer que o Bolsonaro é 100%? Não, porque ele é apenas o presidente da República e está dentro do Executivo. Ele precisa do Legislativo. Tivemos o Rodrigo Maia como presidente da Câmara, que várias pautas do Bolsonaro ele não colocou para votação. Então, como é que você, presidente da República, dentro da democracia, você vai fazer uma coisa sendo que o Legislativo fica te boicotando, que não coloca os seus projetos para andar, né? Que querem realmente que isso vire um caos para você. Nós temos hoje um presidente da República que tira os impostos federais do combustível e tem um governador do Estado de São Paulo que aumenta o ICMS, né? Nós temos, eu falava ontem numa entrevista, e digo aqui também, o gás no Estado de São Paulo aumentou para 47 milhões de pessoas, e aí depois surge um Vale Gás para 100 mil pessoas. Não é mais inteligente, Lucas, você abaixar o gasto para 47 milhões de pessoas? Você não precisaria estar dando esse auxílio, mas você aumenta o imposto, você deixa das cargas para a população. O que tem dificuldade vai precisar sobreviver de um auxílio, quando era muito mais prático o governador chegar num valor de tirar um imposto, onde você ajudaria o Estado inteiro, ajudaria a família que precisa e até o empresário, porque você abaixando o gás, logo ele também vai abaixar o seu produto, né? Tá certo. Como o senhor comenta, uma coisa também já nos encaminhando para o final da nossa entrevista, mas é importante dissertarmos sobre isso, sobretudo você que tem interesse político. A relação da liberdade de expressão e da mídia, e a questão de setores da mídia que levantam alguma bandeira política, seja ela uma bandeira política mais vinculada à direita ou mais vinculada à esquerda. Então, daí o da direita convida o da esquerda para ali, no momento em que ele vai falar, para contestá-lo, e o da esquerda convida o da direita para contestá-lo, e às vezes até situações desaborosas acontecem. E gostaria que o senhor comentasse isso, e se o senhor já passou alguma situação nesse sentido. Olha, a liberdade de expressão não tem nenhum que está falando o que dizer sobre isso. Ela tem que existir, né? Nesse canal, e assim como eu quiser fazer uma manifestação na praça, aqui da Igreja de Santa Fé, eu tenho que ter essa liberdade, tá? Então, assim, todos aqueles que são contra isso aí, eu sou contra, né? Quem quer tirar essa liberdade. Menciono aqui o Lula está querendo regulamentar a internet, quer regulamentar a imprensa. Então, o cara que
que deveria estar preso, né, quer sair candidato da República e dar essas declarações de que quer regulamentar, aí eu te pergunto, Lucas, como é que vai ficar o seu canal regulamentado com o Lula se for presidente? Não sei. Você vai ter a sua liberdade? Não sei. Não quero dizer assim, ou induzir, mas o que eu quero dizer assim, a gente precisa ter a liberdade. Então, quando um cara que quer colocar presidente da República, que já foi, ex-presidiário, e dá essas declarações, isso é muito perigoso para todos nós que estamos aqui, para quem trabalha, para quem está assistindo, né? A gente tem que ter essa liberdade de expressão, tá? Que agora, quando você me perguntou se já passou por algumas situações, tem sim uma mídia que é mais à direita, tem sim uma mídia que é mais à esquerda, já passei por essa situação, já passei por provocações, né? Eu vejo de uma forma muito natural dessa forma, e eu não tenho medo de estar conversando, porque assim, eu defendo a democracia. Então, eu defendo a direita, eu tenho que também ter o embate, eu tenho que ter a discussão com quem é da esquerda, tá? Para que ele também coloque a ideia dele, eu coloco, né, apresentar. Porque eu posso dizer que o Lula é presidiário, ex-presidiário, que o Lula deveria estar preso, né? Imagine se eu não pudesse estar falando isso no seu canal, imagine que se fosse tirado do ar só porque eu estou falando que o cara foi preso e deveria estar preso, né? Então, sim, o cara roubou, pague, né? Então, acontece sim, né? Não tenho medo, eu vejo que a democracia precisa ter essa discussão. Agora, que acaba sendo, não sou formado em jornalismo, não é minha área, tá? Não sou influencer, não tenho canal, mas eu vejo que seria antiético da parte de vocês, né, se vocês ficassem tomando um lado e não tivessem fazendo o trabalho de vocês. Deveriam informar. Sim. Não, então, vocês podem emitir a opinião de vocês, claro, é democracia. Tem jornalismo opinativo. Vocês podem estar fazendo isso aí, mas as pessoas que estão acompanhando, que seguem, que compartilhem, né, elas não estão ali só para saber que lado está ou não, ser induzidas, elas querem ouvir o convidado, né, o pensamento dele. Eu sei que nesse momento tem alguém que não está concordando com minhas ideias, como eu sei que tem gente que está concordando. E isso é democracia, e é isso que eu defendo, né? Então alguém pode deixar um comentário aqui desagradando para o senhor ou não para mim. Pode acontecer, mas essa pessoa tem o direito, né? Ela não tem o direito de ofender ninguém, como eu não tenho, né? Mas de colocar a opinião dela, todo mundo tem, e eu defendo isso, tá? Então, quando o Lula coloca que ele quer regulamentar, será que alguém vai poder entrar botar um comentário agora do que está acontecendo? Não sei, né? Isso é perigoso, né? Isso é muito perigoso para a democracia, muito perigoso para o Brasil. O senhor é contra, então, qualquer constrangimento à liberdade de expressão? Sim, a liberdade ela tem que acontecer, tá? Ela tem que ter, você tem que estar falando. Hoje é muito perigoso, nós tivemos pessoas comuns em praias, em praça pública, sendo arrastadas como criminosas. Hoje nós temos jornalistas que foram presos, hoje nós temos cidadão ex-político que foi preso, nós temos deputado federal com tornozeleira, tá? Então, aí saindo da parte da liberdade de mídia, mas hoje nós vivemos uma ditadura meio disfarçada, que é perigoso falar isso. Se eu for falar alguma coisa do STF, eu corro o risco de também daqui a pouco estar de tornozeleira. Então, assim, a gente tem que ver, ficar calado, né? Porque é perigoso. E aí a gente defende a Constituição e parece que com aqueles que deveriam ser os guardas da Constituição parece que não está lendo um pouco ela, né? Bom, como o senhor encara, em breve nós vamos receber, ao que parece, a visita do ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, aqui em Santa Fé. Eu espero entrevistá-lo, inclusive, não sei como é que vai funcionar isso. Como o senhor avalia os números crescendo para o Fernando Haddad no estado de São Paulo no governo? Olha, essas pesquisas ficou difícil de avaliar, né? Porque coloca-se o Lula ganhando no primeiro turno já até das eleições de 2050, né? E o cara não sai na rua. Quando eu vou num evento com o Bolsonaro,
Eu vejo um monte de pessoas, eu vejo pessoas que elas se emocionam por estar conhecendo, eu vejo pessoas que saem de casa e não estão recebendo para ir. Eu sei que a gasolina está cara, eu sei que o estado de São Paulo está cheio de pedágio, porque o PSDB encheu de pedágio, né? Mas essas pessoas vão lá ver o Bolsonaro. Já o ex-presidiário Lula, né, o cara não anda na cidade, quando entra numa cidade, num estado, já tem outdoor que não querem, né, tem as manifestações, mas ele lidera. E aí, não consigo entender também como é que o Haddad está com uma porcentagem alta nas pesquisas, né, que parece que até o próprio PT não gosta do Haddad, né, não é um cara, porque se eu falasse assim, pô, o Haddad, o próprio PT gostasse dele, ele não tinha perdido para os votos nulos e indecisos lá, quando ele foi para a reeleição a prefeito de São Paulo. O Dória ganhou porque o Haddad tem uma rejeição muito grande. E se a gente pegar o resultado da urna, né, fake news, você vai ver que os votos que se tivesse valendo, né, que foram os votos nulos, os votos em branco, foram maior que a votação do Haddad. Eu não sabia isso, precisa até pesquisar, não sabia não. Então acaba tendo aí um candidato, acho que o próprio PT não gosta dele, é um poste, né? Foi candidato a presidente da República, mas isso acontecia, as pessoas estavam ali votando por causa que era o candidato do Lula, não por causa da história do Haddad. Sim, o Haddad tem o seu direito de sair candidato a governador, né, democracia, né, se colocar pré-candidato. Ele tem o direito de andar pelo estado de São Paulo, ele é pré-candidato, né, então assim, ele que faça o trabalho dele aí, boa sorte para ele, mas eles sabem disso, que a população não é boba, que a população hoje, com o telefone, no celular, na mão, pela internet, sabe o que está acontecendo. Hoje a gente sabe, quando vem uma pesquisa da Datafolha, a gente pergunta, né, quantos que são entrevistados pelo Datafolha, as pessoas que passam, respondem alguma pergunta, né? Então, assim, eu duvido aí e quero pago para ver se realmente nós vamos ter os institutos de pesquisa, se eles vão estar muito próximos da realidade quando abrir as urnas. Outra coisa, o senhor poderia comentar, se não quiser responder também, sinta-se à vontade, a sua opinião sobre as políticas afirmativas para gays, indígenas, negros, etc.? Olha, todos têm que ter o seu direito, certo? Né? Precisa sim ter as políticas públicas que está trabalhando. O que a gente não pode estar fazendo é você querer forçar a população a tomar uma decisão, tá? Então, se ele quer ser gay, se ele quer uma outra coisa, ele tem essa liberdade para isso aí, certo? Bom, o que a gente não pode é querer colocar que as nossas crianças, né, que deixam ter a infância delas, né, e a hora que passar esse momento da infância, esse momento aí sadio, que aí a hora que ele entrar para a adolescência, para ser adulto, ele escolhe o que ele quer, né? Já falei durante aqui a nossa conversa, o setor privado não está preocupado com isso, né? Então, assim, o setor privado, ele quer que dê resultado, ele quer que seja um bom profissional. E aí, da mesma forma, tem que ser o Estado, ele não tem que estar preocupado com isso, ele não tem que estar forçando a tomar essa decisão, né? Deixa que o cidadão, na hora que ele puder responder por ele escolha o que ele quer para a vida dele, né? Agora sim, a gente precisa, isso tem a questão bíblica, né? De você dar assistência aos desamparados, às viúvas, né? Então, assim, toda aquela da parte da sociedade que precisam de atenção, que o Estado serve para isso, né? Criacionismo ou darwinismo? Deus fez tudo isso, tá? Então não tem, é difícil você explicar, né? Nós somos filhos, criações de Deus, então assim, a gente não somos Deus, então a gente não vai conseguir dizer o que é certo, né? Mas somos criação e não tem como negar isso, né? Nós não sabemos o que vai acontecer ao final dessa conversa. Verdade. Né? Há meios de se fazer política com honestidade. O eleitorado está bem triste com os nossos políticos. Essa é a penúltima pergunta, portanto gostaria que você a respondesse com carinho. Há meios de se haver aí honestidade
na forma mais pura da acepção na política, você aí uma pessoa principiando os passos na política partidária e eleitoral? Existe sim. O que aconteceu dentro da corrupção do PT? O PT, quando fez as corrupções dele, foi tudo com dinheiro público, né? Então, assim, o dinheiro público, a partir do momento que ele volta para a sociedade, você deixa de roubar, tá? Então, a hora que isso vai para a segurança, que vai para a educação, vai para a saúde, então, se você não tem o dinheiro para ficar dentro de um apartamento, se não tem dinheiro para ficar dentro de uma mala, dentro de uma cueca, tá? E isso é o que nós estamos vendo aí mais de 30 meses, me falha a memória, mas é o mandato do governo Jair Bolsonaro. Cadê as notícias no Jornal Nacional de corrupção dos ministros, né? Cadê as notícias de dinheiro dentro de um apartamento? Cadê notícias de dinheiro dentro de um porta-mala de um carro? Então, a hora que o político para de roubar o dinheiro público, esse dinheiro público chega onde ele deveria chegar, tá? E aí, a população, ela tem esse direito de ir para a urna e tirar essas pessoas, né? A população tem o direito a, se um cara quer te dar dinheiro, receba, só que não vote nele. Seu voto tem muito mais valor do que essa nota de dinheiro que você está recebendo. Porque mas você orienta a receber? Pois, se ele está te dando dinheiro... É caridade? Não, não é caridade. É o dinheiro que ele roubou de quem? Da população, porque é dinheiro público. Horrível. Então, se ele vai dar o dinheiro, se o dinheiro é roubado de você, receba, mas não vote nele. Meu Deus. Porque ele não vai mais roubar, ele não vai mais roubar de você. Porque o dinheiro que ele está te dando, ele roubou da onde? Roubou de nós que pagamos impostos. Então, na hora que a gente não tiver mais esse político que rouba o dinheiro do imposto, né, há sim a possibilidade de fazer uma política correta. Qual o seu recado para o público que nos assistiu e que nos assiste até aqui? Olha, quero então já deixar um abraço e agradecer o convite. Muito obrigado. Agradecer o Helder Basílio, que intermediou todo esse processo também, que ele é aqui da terra, né, vizinho de Santa Rita do Oeste. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco aqui acompanhando essa entrevista e que curtiu, que compartilhou, que deixou seu comentário, né? Hoje foi uma conversa aqui de pré-candidato, eu falei um pouco aí de assessoria também, falando de política. Então, sim, quero deixar o meu recado você estudar, você se informar, você participar, né? Nós precisamos sim da população engajada na política, tá? Independente se você é da direita ou da esquerda, mas que participe, tá? Veja o que está acontecendo. Nós temos que tirar aqueles políticos que deveriam estar na cadeia, mas estão aí na rua, na verdade nem na rua estão, né? Mas estão com o nome aí para candidatos da presidência, para governadores, para senadores. Nós temos hoje, vamos votar para um senador no estado de São Paulo, mas só que se a gente olhar no Brasil inteiro, a gente vai mudar 1/3 da Câmara e do Senado. Então, assim, é hora de tirar muita gente que está lá roubando, que está há vários tempos, que a gente sabe, e existe isso, não é fake news, né? Que eles respondem, tem processo, mas tem os mandatos. Então, é a hora da população estar atenta, acompanhar os nomes que vão vir, porque hoje somos todos pré-candidatos, mas depois das convenções serão os candidatos. Então, a população acompanhar quem vai ser os candidatos a estadual, a federal, governador, um senador e o presidente da República também, né? Então, assim, isso é importante. E agradecer não só você, Lucas, mas a todos que têm canais, porque vocês colocam à disposição para nós, que estamos aqui trabalhando para o povo, né, a gente poder também fazer uma prestação de serviço do nosso trabalho. Muito obrigado aí. Com certeza. Muito obrigado. Meu povo amigo, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa, se informado, conhecido um pouco mais sobre um dos pré-candidatos aí no pleito que se avizinha. Eu espero entrevistar outros políticos, outros matizes políticos e disponibilizar essas informações para que vocês possam tomar conhecimento, interpretar e tirar as suas conclusões. Agora é aquele momento final, como eu sempre digo, como diria Ibrahim Suede: os cães ladram, a caravana passa, esquia e de casaca, de leve e ademã que eu vou em frente. Beijo no coração de todos.